Olá, nesse vídeo vamos mostrar o funcionamento do software utilizando sockets Java para compartilhamento da área de transferência entre um cliente e um servidor. Então, começando aqui pelo cliente, quando ele preenche aqui o IP do servidor e a porta, clica em conectar, o sistema faz a seguinte verificação. Se o nome do botão lá for conectar, ele chama a função de conectar. Se não, ele chama a função de desconectar. Começando aqui pela função de conectar, ele valida se os campos estão preenchidos. Se estiverem, ele muda o texto para desconectar. Sendo assim, a próxima vez que o cliente clicar nesse botão, ele já fará a função de desconectar. Continuando aqui, a função de conectar, ele vai desabilitar os campos que o cliente havia preenchido, e ele vai instanciar aqui uma classe SendClipboardThread, que vai fazer aí o trabalho de monitoramento e envio da área de transferência para o servidor. Logo em seguida, ele inicia aqui a thread. Então, vamos dar uma olhada aqui na classe. Inicialmente, ele cria aqui um objeto do tipo socket, que no caso nós chamamos aqui de client socket, passando aqui para ele o IP do servidor e a porta. Feito isso, ele chama um método aqui da classe principal chamado notifyConnection. Essa classe ela nada mais faz do que mudar o status aqui dessa label, para informar o cliente de que foi feita a conexão com sucesso. Aí logo em seguida ele fica preso aqui no laço, né? Então enquanto esse socket que ele criou aqui, chamou de client socket, estiver conectado, ele vai ficar nesse laço. Então ele dá uma pausa aqui na thread para não ficar utilizando muito processamento, e ele captura aqui o clipboard, né, a área de transferência, o texto da área de transferência do cliente. E aí ele verifica. Se o clipboard ele não for a mesma coisa do que o último clipboard, então o last clipboard eu guardo aqui na classe principal, e o clipboard eu guardo aqui dentro da função run da thread. Então, se não for igual, aí sim ele vai criar um objeto aqui do tipo data_output_string, passando aqui o clientSocket.getOutputString. E aí ele vai pegar esse objeto, né, que a gente está chamando aqui de out2server, e vai chamar o método writeBytes. Esse método sim vai fazer o envio dos bytes do clipboard, da string clipboard. Voltando aqui para o método desconectar, quando o texto não for conectado, ele chama o método desconectar, então ele só seta o botão lá para connect, altera a label lá para disconnect, habilita os campos novamente e chama o método aqui da thread disconnect. Esse método nada mais faz do que desconectar o socket, fechar o socket se ele estiver conectado. Essa é a parte da programação do cliente. Indo aqui para o servidor, nós temos dois botões. O segundo botão aqui é só limpar a saída, só faz isso. Então clicou aqui, ele vai limpar a saída, pois ali ele armazena algumas mensagens. O outro botão é habilitar o servidor. Para habilitar o servidor, o usuário tem que escolher uma porta. Então ele digita a porta e habilita o servidor. Então vamos ver aqui. Mesma coisa, se o botão lá ele tiver preenchido com o texto enable, ou seja, ele vai estar enable quando não tiver habilitado, então ele vai chamar o método enableServer. Se não, ele vai chamar o método disableServer. Iniciando aqui para o enable, ele vai validar o campo. Então se o campo tiver preenchido corretamente, ele vai lá no console, lá no text area, que é esse aqui, JText area, ele vai colocar a informação de que o servidor está habilitado na porta escolhida, e ele vai alterar o texto do botão para disable, ou seja, agora o servidor vai desabilitar e não habilitar mais. E aqui ele cria também uma thread chamada ReceiveClipboardThread. Ele cria, instancia e inicia ela. Então vamos ver aqui o método run dessa thread. Bom, o método run, ele cria aqui um objeto do tipo serverSocket, que a gente está chamando de serverSocket, passando aqui para ele, no construtor, a porta que o usuário escolheu. Então essa porta é recuperada com esse método. Em seguida ele cria também um connection socket, pois o servidor, além do socket, ele precisa ter uma conexão. E aí ele fica aguardando aqui uma conexão de um cliente.
socket.accept. Então, quando o cliente conecta, ele instancia aqui a variável client_socket. Em seguida, ele coloca lá no JText área dizendo que o cliente foi conectado e ele informa qual é o IP e a porta que o cliente está utilizando. E enquanto o server socket não for fechado, ele vai ficar preso nesse laço. Esse laço ele faz o seguinte: primeiro ele verifica se o client socket está fechado ou não. Então, se a conexão estiver fechada, ele vai ficar aguardando uma nova conexão. Ele fica aqui sempre aguardando a nova conexão. E ele informa que quando essa conexão for feita, ele fica preso nessa linha. Quando a conexão é feita, ele informa novamente que um novo cliente foi conectado. Em seguida, ele cria aqui a variável InFromClient, né, do tipo BufferedReader, utilizando aqui o client socket get input stream. Então, ele cria aqui um caminho, né, como se fosse um tunelamento do servidor diretamente com o cliente. Em seguida, ele vai jogar nessa string aqui, client clipboard, o que chegar do cliente. Então ele fica aqui aguardando também. Então, quando o cliente enviar alguma coisa, ele vai preencher aqui o client clipboard. Se o client clipboard não for nulo, quer dizer que ele recebeu alguma coisa. Então ele vai setar o clipboard dele, do servidor, o que foi mandado do cliente. Então o que o cliente copiou, ele vai jogar aqui como se ele tivesse copiado também. E ele vai jogar lá no JText área o que foi que ele recebeu. Se ele não recebeu nada, isso significa que o cliente desconectou. Então ele saiu dessa linha. Se ele não receber nada, é que o cliente desconectou. Então ele informa aqui que o cliente foi desconectado e ele fecha a conexão aqui do Connection Socket. Vamos ver aqui para finalizar se o cliente clicar e o botão for Disable. Então se o usuário querer desabilitar o servidor. Esse método ele vai chamar aqui um método DisableServer lá da thread. E ele vai setar o texto aqui para Enable e vai informar para o usuário que o servidor foi desabilitado. Vamos dar uma olhada aqui no método DisableServer. Esse método aqui, ele verifica se o Connection Socket, aquela conexão que a gente criou dentro do while, se ela não for nula e ela não estiver fechada, a gente fecha. Mesma coisa ele faz com o Server Socket. Se não for nulo e não estiver fechada, ele fecha. Vamos lá, agora que a gente viu a explicação do código, a gente pode partir para mostrar o funcionamento. Aqui no Clipboard Server, a gente vai ter que passar a porta, né, que o cliente vai utilizar para fazer o acesso, e aí a gente vai deixar ela disponível, no caso. Ele manda para a gente aqui, ó, a confirmação de que o servidor está disponível para acesso, no caso, na porta 2222. Agora a gente vai para o cliente, na outra máquina, no caso na máquina cliente, né? Ele vem setado como localhost, mas a gente não vai pegar o localhost, a gente vai precisar do IP do servidor. E para isso, a gente pode pegar usando o IP config. É isso aqui, endereço IPv4. Esse IP vai aqui no caso 8.0.107. E a porta, no caso a porta é aquela que a gente habilitou, 2222. Ele vai conectar, apareceu aqui, conectado, e aqui é o IP dele, né, que ele utilizou para conectar no servidor. E agora que a gente está conectado, a gente pode fazer o teste, né? Aqui a gente tem um arquivo de envio, né, que a gente vai utilizar teste1. Aí eu vou selecionar tudo, apertar Ctrl C. Depois que eu aperto, ele mostra que foi recebido aqui, né, na coisa de log. E aí eu posso vir aqui no arquivo e dar Ctrl V. Se prestar atenção, você pode perceber, a gente deu o Ctrl C nessa máquina e deu o Ctrl V nessa máquina.
Vamos fazer outro exemplo. Aí eu dou um Ctrl A de novo, Ctrl C, seleciono o texto, e aí agora eu dou Ctrl V aqui e o texto aparece aqui. Então eu consigo fazer a transferência de uma máquina para outra, utilizando o Ctrl C e o Ctrl V. Basicamente é isso que o software faz.